Começamos o mês de maio muito bem, um dia com fortes movimentos, tá? A gente perdeu esse primeiro movimento aqui de queda, pelo menos eu perdi, porque eu acordei tarde, porque eu cheguei do aeroporto ontem, já era mais de meia-noite, era quase 1 hora da manhã, então perdi essa primeira entrada, mas eu confesso que pelo horário não é uma entrada que eu me arriscaria entrar. Tivemos aqui uma formação de reversão, porque aqui era alvo de FIBO. Eu tomei um stop aqui na primeira, mas ganhei na segunda, tá? E depois peguei esta venda aqui embaixo. Foi isso? Não, esquece, não foi nada disso aqui. Foi aqui embaixo, aqui que era alvo de FIBO, que eu olhei aqui em cima, achei que era aqui. Perdão, então não foi aqui não, foi aqui. Aqui eu fiz uma entrada aqui que eu fui violinado, depois acertei a segunda entrada na compra, pagou o stop e deu um lucro meia meta, mas depois aqui deu para triplicar a meta, quase fiz a meta da semana, não, fiz a meta da semana, mas quase de uma semana cheia, né, com essa venda que eu fiz aqui, que aí eu zerei aqui embaixo, quando começou a subir o branquinho, eu já botei no bolso, estava com R$5.200 nesse movimento, botei no bolso, tá? E aí saí para ver o jogo aí do... Aí esse movimento de alta eu não quis me entrar, porque era o movimento do Fed, eu não gosto de operar esse tipo de coisa. Deixei passar e aí fui ver o jogo do Roma e do Liverpool e não estava na sala quando deu esse movimento para baixo. Mas isso aqui essa entradinha aqui já bateu a meta da semana, essa entradinha que eu fiz com 20 cheios, tá? Essa aqui, mais os trocados que eu peguei aqui nessa ponta compradora, tá? Nesse gift aqui, que eu tenho comprado com 20 também, e aí eu peguei esse movimentozinho aqui e saí no barra, beleza? Foi isso que eu fiz hoje. Dia muito bom, e na sala também, pelo que eu vi, a galera arrepiou, tá? Arrepiou hoje, excelente. Swing de baixa divergência é válida? Nem vi, né? Porque eu não olho isso no intraday. Mas se aparece, melhor ainda, né? Deixa eu ver. Ó, Puta divergência aqui, ó, no EFR. Olha que divergência bonita. Olha que divergência bonita aqui. Aqui eu não tô olhando. E se vocês estão na sala, estão olhando, me avisa. Porque às vezes eu entro até mais pesado, com mais convicção. Enfim. Porque EFR é uma das poucas indicadores para divergência que eu uso no intraday. MACD também. Por incrível que pareça, o OBV eu não uso. O OBV eu não acho que funciona aqui, tá? Apesar do que, eu fui ver aqui essa venda que vocês fizeram. Quando deu essa barra elefante, o OBV já estava perdendo a mínima aqui embaixo. Então sinalizava que ia continuar caindo, né? E caiu mais 350 pontos na sequência. Para quem fez um Pablo Vittar aqui, ó. Para quem vendeu na perda da mínima aqui, pô, que botou um stop aqui na máxima, ó. Quem arriscou aqui 60 pontos, pegou pelo menos mais 270 aqui, tá? O OBV tava... Quer ver? Deixa eu mostrar o OBV aqui para vocês. Eu vi isso depois. Mas falar nisso, roubaram o Roma hoje, hein? Puta que pariu, hein? Que sacanagem que fizeram com o Roma. Olha aqui o OBV. Mas não foi só aqui, houve um sell-off também lá fora, né? No SP Futuro, tá? SP Futuro também enfiaram legal. Inclusive a gente andou de lado e ele continuou caindo, SP Futuro, tá? Esses 3 candles vermelhos aqui são os 3 do índice aqui, esses 3 aqui, tá? O 4, né? E depois a gente andou de lado, o SP continuou caindo, tá? O SP ficou positivo aqui com a manutenção da taxa de juros do Fed, beleza? Mas é muito bom começar maio assim, é sensacional, faz bem para a cabeça, além de fazer bem para o bolso, obviamente, mas faz bem principalmente para a cabeça a gente começar o mês no positivo. Sempre essas datas podem parecer besteira da minha parte, mas como eu falo para vocês, né, estava falando hoje na sala, apesar de eu aplicar a teoria da análise técnica, né, vide essa venda dessa cunha aqui ascendente, apesar de a gente praticar análise técnica real na sala, a gente sabe que, porra, botar o nosso dinheiro, botar o sustento da nossa família no game é sempre tenso, é foda. Sustentar a teoria na prática é difícil, por isso que a gente não vê isso com frequência.
A gente vê coisas muito mais aleatórias, muito mais na emoção, muito mais numa análise técnica tosca, que é caçar topo e fundo, sem pensando, porque pô, já caiu muito, já subiu muito, quer tomar stop curto, e aí ganha pouco e a galera fica catando migalha, igual mendigo na igreja, o dia inteiro. A gente aqui, ó, eu fiz 3 operações, vocês, se eu imagino, devem ter feito no máximo 4 ou 5. É uma quantidade assim, até que não é muito baixa, né, para os padrões da sala, mas é uma quantidade razoável num dia inteiro de pregão, tá? Então a gente sabe o quanto que é complicado levar para a prática toda a teoria, tá? Então, o que eu vou falar é algo que não está em nenhum livro, não está em lugar nenhum. Eu acho importante começar segunda-feira com gain. Eu acho importante fechar sexta-feira com gain. São coisas que, pô, são dias como outros quaisquer, mas eu acho legal começar a semana com gain. No caso, a minha começou hoje, mas começar a segunda-feira com gain e fechar sexta-feira com gain para não passar a semana mal-humorado, chutando cachorro, brigando com a esposa, brigando com as crianças, sem vontade de sair, só querendo estudar, só querendo se vingar do mercado. Cara, eu sei, eu sinto isso, então eu imagino que vocês também sintam isso. Tá? É importante a primeira operação do dia ser gain, porque normalmente a segunda você vai no espírito de pagar stop, não de ganhar, né? Esse lado de taxa de acerto, que é uma coisa que a gente tem batido muito aqui na tecla, aqui na sala, aqui na aula, no treinamento e também na sala, é fundamental. Por isso que eu falo, perder oportunidades em prol de entrar só nas mais fáceis é fundamental, porque você vai ter taxa de acerto alta. Com taxa de acerto alta, a ansiedade abaixa, a disciplina vem, porque você vê que você é recompensado, sua disciplina é recompensada, a tendência é você ser mais disciplinado, a taxa de ansiedade cai, a paciência aumenta, e aí entra num círculo virtuoso de gains. Só que a gente tem que abrir mão de muitas oportunidades que vão aparecer para a gente, né? Talvez até não apareçam na hora, mas o nosso cérebro, né, é uma caixinha de surpresa, né? Já dizia o Forrest Gump, né? Caixa de chocolate no nosso cérebro. Porque às vezes você acha alguma coisa, não está muito claro, não está no trade system, mas depois dá exatamente o que você achava. Aí você fala, pô, tá vendo? Devia ter entrado. Pô, como é fácil, devia ter entrado. Cara, quando é fácil, quando é óbvio, aparece na nossa cara escancarada, a gente normalmente não hesita, a gente entra. A gente não hesita. Se a gente hesitou, porque não está tão claro, ou pelo menos não está claro no nosso trade system, tem alguma coisa de errado, né? Então, é fundamental, galera. É fundamental ter essa disciplina. É fundamental começar o dia bem, começar a semana bem, fechar a semana bem, porque isso alimenta um círculo virtuoso. É desse círculo virtuoso que depende o trader para se desenvolver, para ganhar dinheiro e poder aumentar o lote. Ninguém quer operar um mini, 2 mini o resto da vida, cara. Ninguém quer. Melhor, se a vida de vocês for girar 5 minis contratos, é melhor fechar aqui agora o computador e ir procurar emprego. Pega a grana que tem lá na corretora de imagem e contrata um headhunter. Todo mundo aqui para ganhar dinheiro pra caralho, para ganhar muito dinheiro. Só ganhar muito dinheiro é dificílimo se você ficar no giro. Você não vai conseguir no giro. Não vai conseguir. Você não tem evolução, você não sabe o que está fazendo certo ou errado. Você só sabe se deu certo ou deu errado. Mas você não sabe às vezes que deu certo porque deu certo, às vezes que deu errado porque deu errado. E fica nessa inconsistência, taxa de acerto baixa. É aquela história da matemática de expectativa positiva que eu mesmo, como educador, durante anos eu vendi esse conceito e hoje me arrependo porque é uma falácia absurdamente criminosa. Você falar, se eu acertar só 50%, tem gente que fala de acertar 20%, 30% só. Aí é tipo tape reading, bota stop de 1 ponto e se acertar vai, pega 7, 8, 9 pontos. Cara, é um absurdo isso, é um absurdo. É um absurdo isso. Tá? Temos que pensar em taxa de acerto. Porque aí, aquela história, esse tradezinho que eu fiz aqui, que chegou a dar 6 mil, mas eu fiquei na expectativa de poder andar mais, aí saí com 5.200, tá? Um único tradezinho. Cara, se você... 5.200. Se você faz 4 desses por mês, são 20 mil reais. Já é um salário. 20 mil reais. 20 mil reais com uma operação como essa. É um salário, cara. É um salário excelente.
Imagina se em vez de 4 forem 8, 10 dessa no mês inteiro só. Só 10. Só 10. Você vai tirar 30, 40 mil. Ah, mas e os stops? Por isso tem que ser pouco stop, porque você está tomando risco grande. Eu entrei com 20 contratos cheios aqui, equivale a 100 minis. 100 minis, 100 pontos é 2 mil de stop. Se for 150 é 3 mil. Então tem que entrar na hora que tem momento. Tem que entrar na hora que a coisa, você tem probabilidade de acerto altíssima. Negar isso é falácia. Negar isso é crime contra a economia popular de vocês. Tá? Negar isso é sacanagem. Então, temos que operar pouco, tranquilo. Bom, o início dessa história toda foi o fato de a gente estar começando o mês de maio com ninguém, quase todo mundo, se eu não me engano. Acho que ninguém na sala comentou de ter saído no Loss hoje. E a sala está com quase 300 pessoas, mas nem todo mundo fala, tem muito nego tímido na sala ainda. Mas eu imagino que quem se pronunciou hoje, todo mundo teve gain. Né? Beleza? Então vamos lá, vamos seguir o nosso roteirinho. Para ver onde a gente parou, que nem eu sei onde a gente parou. Eu acho que é vendas a descoberto ou vendas a descoberto ou hedge, deixa eu ver. Boa noite, Patrícia. Como é que foi teu dia hoje? Foi tranquilo? Você estava na sala hoje? Não te vi. Ah, ó, pediram uma coisa na sala que eu vou incluir, que eu acho que é legal, tá? Eu mesmo confesso que eu quero encerrar esse treinamento para poder começar a programar minha vida noturna normalmente. Mas, pô, vocês estão surgindo com uns temas interessantes que eu acho legal. Quer ver, ó? Não cabe nem aqui nessa tela. Redcoin, vou botar na próxima. Tá? Vou botar aqui depois do 18. Buy and hold. Tá? Vou falar aqui de AT e AF. Mas no meu caso, não, deixa eu botar assim, AT, buy and hold com AT e AF. Só que a F, eu vou falar do que eu entendo, tá? Eu não sei fazer valuation, apesar de já ter estudado e aprendido. Eu não sei, não gosto e eu não acredito. Então é aquela história, eu não acredito em valuation. Tá? Eu até quando chegar aqui eu explico por que eu não acredito em valuation. Múltiplos fundamentalistas. Eu não acredito em valuation, tá? Em múltiplos fundamentalistas sim, eu acredito. Até porque a análise técnica deriva dos múltiplos fundamentalistas. Dei uma palestra sobre isso na Expo Money lá na década passada, não sei nem que ano que foi, para mostrar que a análise técnica deriva dos topos e fundos de múltiplos fundamentalistas, como PL, PVPA, tá? Eu vou abordar isso. Beleza? Aprovado então essa inserção aqui? Isso provavelmente vai me tomar mais um dia de aula, mas eu acho que vocês não vão se opor a ficar mais uma noite aqui comigo. Beleza? Tranquilo? Buy and hold. Outra coisa, galera. Eu até comentei isso no Morning Call. Quem acha que é besteira falar de buy and hold, de hedge, não é o caso de vocês, com certeza. A turma de vocês é extremamente diferenciada. Mas gente, de repente, de outras áreas, né, de outros perfis que acompanham esses caras de sala, blá blá blá, eles vão falar, não precisa dessa porra nenhuma. É o cara que só gira, que não tem perspectiva de parar de girar o resto da vida, e gira merreca. Porque o cara que começa a ganhar grana pra caralho, cara, ele vai ter que ter estratégias de diversificação. Ele vai ter que ter estratégia de buy and hold. Ou ele vai, cada vez vai ganhar mais e vai botar todo de margem para operar. Daqui a pouco o cara tá operando o quê? 1.000 cheios de índice, dólar. Virou market maker, vai disputar com o BS. Porque tem tanta grana, aí vai tomar risco com tudo.
Ah, não vou tomar risco com tudo. Vou operar no máximo 20, 30, 40 X. Beleza, e o resto da grana? Fica parado lá na corretora, em cash? A corretora quebra, perdeu o dinheiro, acabou o dinheiro, ficou sem o dinheiro. Pô, pelo menos bota em CDB, né? Bota de margem. Se não quer sair, não quer aprender nada diferente em renda variável. Mas por que não fazer swing trade, fazer buy and hold, fazer position, num bear market, procurar papéis defensivos, defender essa carteira fazendo hedge com mini contrato? Porra, cara, você não querer estudar nada além do day tradezinho papai com mamãe, ou do girozinho lá, do tape lead, do renco, não sei o que são as modinhas da vez, você não querer ir além disso. Desculpa, eu sou radical, né? Vocês sabem que meu apelido ogro não é à toa, e não fui eu que escolhi, foi minha esposa. Então, ela que convive há 18 anos comigo sabe por que me chama de ogro, né? Então eu sou radical na maneira de me posicionar, de falar, e eu vou com o pé no peito mesmo, não quero nem saber. O cara que acha que vai ficar só no tradezinho, day tradezinho, na boa, é o cara que está sem saber, por isso que eu chamo a atenção, está sem saber, assumindo que ele é um fracassado, que ele não vai além disso. Ou seja, não é que ele não vai além disso em termos intelectuais, ele não vai ter grana para ir além daquela margenzinha para girar 5 minis. O cara que não consegue imaginar a importância de aprender análise técnica clássica para operar swing, position, fazer buy and hold, saber proteger uma carteira, saber, porra, a correlação dos mercados, a questão do como é que os bonds americanos vão afetar o mercado brasileiro, etc. Pode ser que agora, no estágio que a pessoa esteja, isso não sirva para nada, o cara que está começando. Mas daqui a 10 anos vai fazer falta se o cara realmente evolui como trader. Agora, ele abrir mão desse conhecimento é passar a declaração de eu não acredito que eu vou ter sucesso como trader, como investidor. Eu acho que eu nunca vou ter mais do que 5 mil reais na corretora e vou ficar gerando mini contrato de índice o resto da vida. Vendendo almoço, pagar jantar. Tá? O objetivo desse treinamento é justamente dar um ferramental para vocês, né? No início, a ideia do treinamento era falar de price action. Mas conforme a coisa foi se desenvolvendo, a ideia é dar um ferramental na mão de vocês para que vocês realmente tenham conhecimento, o mínimo de um conhecimento do nível de profissional para fazer tudo que a renda variável permite. Tá? Principalmente conforme o capital vá aumentando significativamente, que é o objetivo desse trabalho. Tá? Opa, hoje é Gaps, galera. Hoje é Gaps. Não é Venda Descoberta. Venda Descoberta vai ficar para semana que vem. Hoje é Gaps. Então vamos de Gaps? Essa história do ogro, acho que já não sei se contei para vocês para essa sala, mas minha esposa sempre me chamou de ogro, né? E aí a gente foi ver o filme Lobo de Wall Street. Ela sempre dorme no filme, né? Ela me obriga a ver uns filmes tão xarope, de água com açúcar. Alguns são até legaisinhos, eu sou um cara romântico. Mas tem alguns que são, pelo amor de Deus, né? Eu falo, caralho, devia ter ficado em casa vendo novela. Mas aí eu vou com ela na porra dos filmes de água com açúcar. E, pô, o filme começa às 8h30, 9 horas tá dormindo. Eu tô lá sozinho, comendo pipoca, vendo um filme que eu não queria ver. Né? E ela tá dormindo. Porque acorda cedo, por causa das crianças, blá blá blá. Cara, o Ogro de Wall Street, eu falei, não, ela tem que ir comigo, eu quero que ela vá. Eu vou todos os filmes que ela vai, que ela quer, agora ela vai ter que ir comigo, pelo menos um. E ela foi na boa. E, pô, filme de 3 horas, bicho. Começou 3 horas e meia, eu acho. Começou às 9 da noite, acabou depois da meia-noite. Eu falei, ela vai na boa e vai dormir com 10 minutos. Bicho, ela viu o filme inteiro, o olho arregalado, assustada. Não piscava, só ficava me cutucando, mas é assim mesmo? Eu falei, não, calma, é pior. E aí, ela no final do filme ainda falou, pô, vamos sair pra jantar, tomar alguma coisa, vamos conversar. Ela tava pilhada com o filme, né? E aí naquela semana mesmo, ela virou, ai, meu amor, acho, sei lá, segunda ou terça. Ai, meu amor, vamos pra Riviera. Vamos pra Riviera no final de semana? Sei lá, faltavam uns 4 dias ainda no final de semana. Vamos pra Riviera no final de semana? Eu falei, vamos, claro. Ah, você acha que vai estar sol? Aí eu falei, caralho, Gra, eu não sei quanto que a porra do dólar vai fechar hoje, eu vou saber se vai estar sol na Riviera no final de semana? Cara, ela ficou muito puta da vida comigo. Ela virou e falou assim, puta, você é um ogro mesmo. Você é um ogro de Wall Street. Ah, cara, quando ela falou isso, eu falei, tá aí o nome.
isso foi em 2004, 2014. Eu estava abrindo minha página no Facebook, eu não sabia que nome dar. Foi na hora, o Ogro de Wall Street. Não pensei duas vezes. E pegou. Pegou de jeito. Um dia eu fui no. Outro dia, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás. 2 anos, foi em 2016. Eu fui no Bradesco, lá no Asset Management, Bradesco na Paulista. O cara me apresentou para todo mundo na mesa com o Ogro de Wall Street, cara. Eu acho que ele não sabia meu nome. Só pode ser. Mas é isso aí, vamos lá. Hoje vamos falar de gaps. E não é o gap da Sasha Grey, não. É outro tipo de gap, tá? Vamos lá. Vamos para os nossos gráficos maravilhosos. E deixa eu tirar indicador. Vamos para o gráfico naked, né? Vamos falar de gap, não precisa de indicador, não precisa de nada. Não precisa de média móvel. Depois a gente pode até ir para a média móvel para tirar uma opinião, uma segunda opinião do gráfico. Para ver se complementa, né? A ideia é a gente juntar os conhecimentos todos, tá? Bom, já vou começar dizendo o seguinte. Por que a Vale tem gap pra cacete? Porque a Vale, né? Ó, olha a quantidade de gap que a Vale tem. A Vale é o papel mais difícil de saber do que é aquele gap. É o mais difícil. Por que é o mais difícil? Porque tem gap quase todo dia. E qual a razão de tanto gap na Vale? Porque quando ela abre, ela já precifica o minério de ferro, que as notícias da China, PIB da China, PMI da China, inflação da China, taxa de juros da China, tudo que o neguinho lá fala com relação ao yuan, guerra comercial, posicionamento da China, o minério de ferro, como é que fechou lá o spot lá em Qingdao, como é que está o futuro em Dalian. Então a Vale, quando sai do leilão às 10 da manhã, ela já traz essa informação embutida. Por isso tem tanto gap, tá? Tanto gap, é difícil. Por exemplo, eu olhando aqui, eu não lembro se eu cheguei a comentar com vocês, mas esse gapão aqui que a Vale deixou aqui, eu acho que eu não estava acompanhando a Vale esses dias, eu não tenho acompanhado ações nos últimos 2, 3 meses, só quando vocês pedem, porque eu não estou com a mínima vontade de fazer swing agora, nesse cenário que a gente está vivendo, tá? Com exceção do que vocês me pedem, como Pomo esses dias que tá andando, né? A Pomo que a gente viu alguns dias atrás começou a andar, mas já voltou hoje. Já voltou hoje, estava andando, mas já voltou. Mas esse cenário turbulento, eu prefiro ficar no day trade tranquilo. Mas, por exemplo, se eu estivesse olhando esse gap aqui, eu ia tascar um gap de exaustão. Por quê? Porque o mercado está subindo e ele deixou um padrão, ó. Um padrão de quase que uma estrela cadente, né? Apesar de ser cabeça da estrela branca, etc., positiva. Mas, ó, num topo duplo, né? Mais ou menos num alvo de 100% de FIBO, tá? Aí eu vejo esse gap e falo, gap de exaustão. Mas não foi, né? Tanto é que gap de exaustão, ele fecha no dia seguinte, ou logo na sequência, e continua subindo, tá fazendo essa derivinha aqui, tá? Então, gap de Vale é o mais difícil de analisar, tá, galera? Porque tem essas informações todas que ela incorpora do mercado asiático, do minério de ferro, tá? Mas outros papéis, né, se você olhar, ó, a Vale tem gap pra caralho. Muito gap, muito gap. Tem gap em tudo que é canto. Parece um queijo suíço, tá? Agora, outros papéis, vamos lá, Itaú, que hoje caiu forte, 5,50, ó. Tem gaps? Tem, mas não são tantos. São poucos. Até que tem, tá com vários aqui, tá? Tá com vários aqui. Inclusive, vamos usar Itaú como exemplo para a aula de hoje, tá? Deixa eu ver, Petri 4, ó, também tá com alguns gapzinhos, ó, mercado com volatilidade tá foda, tá com mais gaps, tá? Mas, ó, numa tendência que tem menos volatilidade, ó, tem poucos gaps, ó. Ó, um papelzinho que eu botei o stop no gap. Tudo isso a gente vai comentar hoje. E eu saí com 5% e quem não saiu no gap, a maioria não saiu, só eu saí com 5,5% e a galera saiu com 12%. BRKM 5, se eu não me engano. Ó, aqui. Olha aqui, eu botei o stop no gap. Caí com quase 6. Quem ficou mais 4 dias saiu no alvo, que era 12. Tá? Aqui tinha um gapzinho, olha só, olha aqui. Eu botei stop embaixo desse azul aqui, ó. Olha só que sacanagem. Puta, esse aqui eu fiquei puto. Esse eu fiquei putaço, mas porra, eu só fui ver depois, ó. Ó, era 47,94 aqui, tá? O gap, 47,90. Ó, eu botei stop abaixo disso, ó, ele foi a
47,83, tá? Quer dizer, quase 5 centavos eu fui estopado e saí com metade do gain. Por quê? Porque gaps são excelentes áreas de suporte e resistência. A gente vai ver isso hoje. Inclusive, logo que ele abriu esse gap, eu projetei, ó, ela pode vir aqui em cima. A gente tinha botado o alvo de FIBO, o alvo dessa operação na FIBO, mas logo depois eu falei, galera, quando chegar no alvo, ela pode passar reto e ir lá no alvo desse gap. Olha só, tá vendo? Então daqui eu medi esse gap e projetei para cima. Isso aqui é um gap de medida. Então a gente vai ver isso hoje, tá? Deixa eu aproveitar e pegar o outro slide. Meu outro deck de slides, que é aquele do treinamento que eu dava na bolsa, que tem isso sobre os gaps. Só para vocês verem. Apesar de eu sei de cor, né, são só 4, se eu não soubesse o nome dos 4 gaps, eu tinha que mudar de profissão. Mas é legal para vocês verem aqui. Bom, é gap de medida, gap de fuga, gap de exaustão e gap comum, tá? Para quem acha que eu esqueci o nome dos gaps. Eu sei que eu fico meio abobalhado depois das 18 horas, mas também nem tanto, né? Cadê os gaps? Gaps, tá aqui. Opa, gaps é depois de figuras. Já sei até de qual os slides. Mas cadê? Ah, não, aqui é FIBO. Tá aqui, ó. Daqui. Então, o que são gaps? Gaps é descontinuidade de preço. Ou seja, um gap de alta, a mínima do dia seguinte, pode também ser no intraday, então pode ser no time frame que está operando, mas no intraday é muito raro ter gap. Tanto é que quando tem gap no cheio, eu já mando, ó, gapou para cima, gapou para baixo, que mostra força. Mas é raro, até no cheio é raro. Caralho, meu. O que escreveu no YouTube agora? É um desequilibrado. Quando toma loss, xinga tudo quanto é palavrão e larga a sala sozinha. Não tá nem aí pros alunos. Acabaram de postar aqui no vídeo que eu subi hoje. Pariu. Tá aqui, escrevi para ele. Vou deixar meus alunos mostrarem quanto você está errado e é um bosta recalcado. Não vou apagar seu comentário para você se fuder em público. Então, por favor, galera, podem ir lá e deixar ele sem nenhuma prega. Vamos lá. O gap é simplesmente uma descontinuidade de preço, ou seja, no gap diário, que é mais normal, porque a gente tem um intervalo de um dia para o outro de pregão. Não, foi o vídeo de agora, de Morning Call de hoje. Esse não está bloqueado, não. Tá? Esse não está bloqueado, não. O que acontece de um dia para o outro de pregão? O mercado fechou agora às 17 horas, no caso do Ibov, as ações, e vai abrir amanhã às 10 da manhã. Cara, nesse ínterim pode sair uma taxa do Copom inesperada. Nesse ínterim o Trump pode, sei lá, escorregar tomando banho e bater a cabeça e morrer, ou sei lá, o Kim Jong-un pode pirar no cabeção e jogar uma bomba atômica, ou jogar uma bomba atômica em Seul, ou em Tóquio. Cara, pode acontecer uma porrada de coisa de um dia para o outro. Por isso que a gente tem o leilão de abertura, para dar uma aliviada na oferta e demanda, porque se sai uma notícia muito boa, tá todo mundo querendo comprar, né? E aí a coisa fica difícil você pegar um preço razoável, o negócio pode ter um gap muito maior. Então, conforme
a demanda vai aumentando, vai ter gente que, pô, vai ter interesse em vender e começa a botar venda. E aí outro que quer entrar na fila porque quer vender, acha que pode ficar de fora daquela peixinho, daquela oportunidade de ouro, quer vender bem com um gap de alta, pô, ele bota na frente, pronto, começa a pressionar para baixo. Então tem toda uma dinâmica de leilão que é justamente para regularizar a oferta e demanda. Por quê? Porque no dia seguinte, a gente pode ter uma puta de uma oferta por conta de uma notícia que é inesperada, alguma coisa, um balanço que saiu, uma descoberta no pré-sal, uma coisa extremamente negativa ou positiva, e que no dia seguinte a gente pode ter um gap, tanto para cima quanto para baixo. Então o que é um gap? É quando a gente tem a mínima, por exemplo, um gap de alta, a mínima do dia de hoje, ela é acima da máxima do dia de ontem. Ou seja, deixa eu botar a bolinha amarela aqui. Ninguém pediu ainda, mas vou botar. Pointer focus. Cadê? Tá aqui. Então, o que acontece no gap? A gente tem a mínima do dia de hoje, ó. Ela não tem contato com a máxima de ontem. Ou seja, se aqui fechou, por exemplo, sei lá, a R$23, vamos supor que a mínima aqui foi R$23,50. Significa o quê? Que a gente não teve um único negócio nesse intervalo de preço entre R$23 e R$23,50. Tá? Não tivemos um único negócio nessa faixa de 50 centavos aqui. Isso é um gap de alta. E um gap de baixa é a mesma coisa. Quando a máxima de hoje, tá? A máxima de hoje é abaixo, né? Não tem nenhum contato com os preços de ontem. Ou seja, a máxima de hoje é abaixo da mínima de ontem. Tá ok? Isso é um gap de alta, isso é um gap de baixa. Tá ok? Ou seja, isso aqui são sinais de muita força altista e muita força baixista, que, dependendo da onde acontecer, não necessariamente, por exemplo, um gap de alta não necessariamente é sinal que o mercado vai subir pra caralho. Pode ser um gap, por exemplo, de exaustão, aquela porrada final para desabar. Tipo o que a Petrobras fez em 21 de maio de 2008, aí quase exatamente 10 anos atrás. Vamos fazer 10 anos agora, tá? Então, dependendo da onde está o gap, do contexto do gap, a gente vai fazer leituras, não necessariamente altistas, porque é um gap de alta, e não necessariamente baixista, porque é um gap de baixa, mas também pode ser um sinal de forte alta ou um sinal de forte baixa, tá bom? Vamos lá. Então, como eu falei, existem 4 tipos de gaps, tá? O gap comum, que vai aparecer num meio de consolidação e não tem nenhuma relevância, não serve para nada, tipos da Vale, por exemplo, ou alguns outros, que em alguns outros papéis também pode acontecer um gap comum. O gap de fuga ou de corte, que mostra a aceleração da tendência. Normalmente esse gap acontece logo depois de um padrão de reversão ou logo depois de um rompimento de uma LTB ou uma LTA, iniciando uma nova tendência, às vezes com o rompimento de um pivô de alta depois de uma tendência de baixa, às vezes um pivô de baixa depois de uma tendência de alta. Tudo isso a gente vai ver agora. Temos o gap de medida, que ele o mercado está andando, aparece um gap e depois continua subindo. Por exemplo, está subindo, aparece o gap e depois continua subindo. Por isso tem esse nome gap de medida, porque ele serve para medir. Exatamente o exemplo da Braskem, que tanto me marcou tanto, né, que eu tomei stop, que botei o stop bem no gap, ganhei metade do gain que a galera da sala ganhou, porque eu falei, pô, esse gap aqui, gap de medida, não vai ser fechado. E ele foi lá, fechou, e por 5 pontos me estopou e depois foi embora, tá? E tem o gap de exaustão, que é esse que eu falei para vocês, que às vezes numa tendência de alta você tem um gap de alta, não necessariamente mostrando força compradora, pode estar mostrando o último sprint, né, igual corrida de maratona, ou aquelas corridas que a gente vê o maratonista no finalzinho e não aguenta mais, desaba, mas alguns conseguem passar a linha de chegada e cai em primeiro lugar,
é o vencedor e passou a linha e já cai, né? Daquele sprint para conseguir chegar na reta final, tá? Então é o gap de exaustão. Ilha de reversão, para curiosidade, é uma região com gaps antes e depois dessa consolidação. Tipo que eu até mostrei na aula passada, na OGX. Ela deixou uma puta ilha de reversão, olha que nome pitoresco, uma última ilha de reversão no último movimento de alta que ela deu antes de virar pó, tá? E agora, olha só, eu botei em vermelho aqui, isso aqui é um lema que eu vejo, inclusive, muita gente fazendo day trade com isso diariamente, tá? Inclusive, tem muita gente que trabalha isso como se fosse um setup maravilhoso, sensacional, talvez até seja, né? Em termos de risco-retorno, vou arriscar 100% para pegar um gap de 400, de 300 pontos. Eu não gosto de fazer isso, porque a taxa de acerto é de 50% das vezes. Falei, peraí, André, mas 50% das vezes, porra, se eu perco 100 pontos e ganho 400, vale a pena matematicamente. Pois é aquela história do matematicamente que para mim não me convence mais. Eu não opero só porque a expectativa é positiva. Eu não quero começar o dia arriscando e já começar negativo logo na abertura. Pô, o mercado acabou de abrir, já vou começar com 100 pontos negativos. Se eu estou operando com 20 cheios, já começo com, sei lá, 150 pontos negativo, já começo o dia às 9 e 10 da manhã com 3 mil reais negativo. Pô, para mim, isso é uma bosta. Então eu não gosto de operar isso, tá? Isso acontece porque não fica nenhuma oferta no MUC. Então, Daniel, como eu falei, isso aqui acontece normalmente no leilão de abertura. Então não tem book, o book está se formando. Só que é um book que se forma com leilão. Então os valores de hoje do leilão, do book que está se formando, muitas vezes são bem acima ou bem abaixo do fechamento de ontem. É um book que está levando, por exemplo, no caso do índice do dólar, está levando em consideração o SP500, como é que rodou a noite inteira, se está bem negativo, bem positivo, como é que está o dólar index, como é que está a minério de ferro, como é que está petróleo, como é que está o VIX, como é que está esse monte de notícia que saiu de repente depois que o pregão fechou ontem, ou notícias que saiu na China depois que o pregão fechou na China, que é algumas horas antes de abrir a bolsa aqui, né? Então, tudo isso é levado em consideração. Então, não é que não tinha oferta no book. Não tinha book naquela região. E aí, quando o book é formado no dia seguinte, ele já é formado em outro patamar de preço. Um outro patamar de preço. Tá ok? Beleza? Captou? Entendeu? Desculpa me distrair. Realmente, eu tô tão desacostumado, apesar de eu achar que eu tô totalmente já vacinado contra haters, mas eles sumiram de tal maneira da minha vida, graças a Deus, que eu ainda eu tava levando super bem nos últimos um ano e meio atrás. Eles sumiram, graças a Deus. Acho que não tenho o que falar da minha conduta hoje em dia. Mas ficou tão raro que quando acontece alguma coisa eu perco o rebolado, né? É engraçado, realmente me desconcentrou. Eu estar aqui falando com vocês, como o iPad está aberto aqui embaixo, de repente aparece uma janela no iPad assim do YouTube falando, esse imbecil falando merda aqui pra mim. Mas vamos lá, segue o baile. Então vamos lá, vamos ver os 4 gaps. Eu tenho aqui alguns exemplos, ó. Gap comum na Vale, como eu já mencionei para vocês. Gap em tudo que é canto, por conta dessas questões aí do minério de ferro. Tá? E tem outros aqui que eu marquei, ó. Outro gapzinho aqui, ó. Tem outros, ó. Outro gapzinho aqui, mequetrefe. Tá? Outro gapzinho aqui. Tá? Tem vários outros aqui. Esse aqui não chegou a ter um gap, talvez gap de 1 centavo, 2 centavos, né? Mas gap comum. Vale, tem pra caralho e... Cara, não dá nem pra tentar. Às vezes até pode ser um gap de fuga, um gap de exaustão. Mas não tem como. Não é confiável o padrão. Não é confiável. É gap... descartável, né? Eu devia chamar de gap descartável, não serve para nada, tá? Gap de fuga, por exemplo, ó, a gente vinha numa tendência curtinha, mas uma tendência de alta. Cadê meu? Tá aqui. Deixa eu deixar aqui nesse cantinho.
A gente vem aqui numa tendênciazinha de alta, ó. Aí ele perde a LTA com gap, ó. OGX, tá? OGX, tá? Ele perde essa tendência de alta que vinha com gap, tá? Esse é um gap de fuga. A gente vai fazer uma porrada de gap ainda hoje, tá? Tô pegando só os meus slides. O gap de medida é igual aquele da Braskem, ó, um gap na Gol, ó. Por que é de medida? Porque essa medida aqui a gente copia, Ctrl C, Ctrl V, joga para cá, é o alvo do outro movimento, ó. Dá para ver que é o alvo cravado do outro movimento. Esse gap aqui é de medida, que foi o que eu imaginei na Braskem, tá? Gap de exaustão. Ó, gap de exaustão, Petrobras. A Petrobras, no caso, deixou um gap de exaustão e um gap de fuga na sequência para reverter a tendência. Tanto é que isso aqui gera aquele padrão que eu ensinei para vocês em candlestick chamado BB abandonado, tá? BB abandonado, tá? Gap de exaustão. Então vamos para a vida real. Eu vou. Mas tem que fazer aqueles. Foda-se. Tem que gemer também. Tem que gemer, não. Tem que mugir também. Porque parece uns mugidos, né? Todo respeito aí a quem faz. Quem faz meditação com esses mantras, tá? Mas vamos lá. Braskem, olha só. Braskem, a gente tinha revertido a tendência, olha só, vou até tirar esse fibo aqui. Ficou tão bonitinha essa operação que eu mantive o fibo para mostrar que foi lá no alvo e quem zerou no alvo, tudo bem, não ganhou o dia seguinte, mas a operação, né, logo depois voltou. Ó, a gente fez a compra, ela tinha dado divergência de alta aqui, quer ver? Vamos aproveitar, vamos recapitular as coisas, né? Já que a gente está fazendo as aulas tudo sem pressa, tudo bem que antes da Copa da Rússia essa porra tem que acabar, mas, ó, tinha divergência de alta, tá? Aqui no ABV, pô, mas a gente espera o preço dar o sinal de compra, ó, aí rompeu aqui o pivô de alta, a gente comprou com ABV bonito, tá? E aí, pô, a tendência reverteu, né? Aqui tinha uma LTB que foi perdida, né? Então a gente tinha uma LTB, tá? Não um gap de fuga, porque o sinal de compra e reversão já tinha sido dado com esse pivô de alta, tá? Fez fundo duplo, pivô de alta. Então não é gap de fuga, deixa um gap. Pô, na mesma hora eu já pensei, vou projetar isso aqui é gap de medida. E obviamente não é gap de exaustão porque ainda não chegou no alvo, né? Eu acredito muito em Fibonacci, não tem porquê eu acreditar que era de exaustão e não tinha porquê eu achar que era um gap e não tinha porquê achar um gap de fuga. E aí você olha no gráfico para trás, né? Ó, você quase não vê gap na Braskem. Então você fala, pô, não é um gap comum. Ó, quase não tem gap na Braskem. Não é um gap comum. Não é um gap de fuga porque a tendência já virou. Não é um gap de exaustão porque acabou de começar a tendência. Só pode ser o quê? Gap de medida, né? E aí o que eu fiz aqui? Nesse dia. Ctrl C, Ctrl V. Falei, galera, tem um alvo de Fibo, mas não estranhe se bater no alvo de Fibo. Faz só um RP, etc., porque ele pode ir lá, né, no topo anterior, porque seria o alvo desse gap aqui, gap de medida, tá? Gap de medida, peraí, medi errado aqui essa tranqueira aqui, tá certo, nessa sombra aqui, ah não, tá certo, aqui, eu botei aqui o retângulozinho, aí parecia que era sombra, mas não era não, ó. Tá certo, aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Depois eu botei o retângulozinho para botar como marcação de suporte e resistência para gerenciar o stop, tá? Então tá aqui, aí eu botei o retângulozinho, ó, falei gap de medida. Só que acabou que foi abortado no meio do caminho, tá? Qual a razão? Aí eu não sei o contexto no dia. Pode ser essa, até eu entrei em cima de 50 aqui do canal de alta. Ou em esse mouse que você me indicou, que tem mais botão que o meu teclado, eu fico aqui clicando, eu vou desativar todos esses botões, bicho. Qualquer dia esse mouse vai estar comprando e vendendo sozinho. Ó,
Talvez seja o retracement de 50 que serviu de resistência, tá? Estabelecendo um novo canal. Eu não sei por que, que não foi lá no alto. A gente nunca sabe o que o mercado vai fazer, a gente só sabe o que a gente vai fazer. Eu, no caso, que a operação estava com um belo gain, botei stop aqui embaixo dessa região aqui de gap, tá? E eu contava que fosse lá. E acabei sendo estopado. Quem não botou stop aqui nessa região ainda ficou comprado, ainda conseguiu sair no alvo aqui no RP, né? Ou saiu aqui no alvo, ou saiu aqui no alvo, fez RP e fez o barra e saiu com a outra metade 2 dias depois no mesmo lugar, tá? Eu sei que deu um trade de 12% esse trade aqui. Deu um trade de 12%, tá? Esse é um gap de medida. Deixa eu ver agora. Vamos lá, Itaú. Vamos ver, eu vi que tinha um monte de gap no Itaú. Deixa eu ver se... Ó. Aqui tivemos o gap do Joesley, né? O gap do Joesley é ótimo. Ó aqui, olha aqui. Eu mencionei aqui. Olha aqui, possível gap de exaustão. Ó. E foi o pico do Itaú, né? Foi o último movimento do Itaú, depois só andou de lado. Olha aqui. Isso aqui, podemos falar de gap de exaustão. Logo depois foi fechado, tá? Não sei da falar de gap de exaustão porque a tendência não virou. Quer dizer, virou, né? Ela saiu de uma tendência de alta para uma tendência de lado, não deixa de ser. Né? Como Charles Down preconizava, existem 3 tipos de tendência: de baixa, de alto e de lado, né? Então, mal ou bem, ele saiu de uma tendência de alta e ficou numa tendência de lado aí por 3 meses. Tendência essa foi perdida hoje, tá? Tendência essa foi perdida hoje. Pô, eu até ia postar um print falando, essa perda de fundo do Ibov pode estar marcando, por ser o papel com mais peso do Ibovespa, pode estar marcando realmente, tá? Fechar a tampa do caixão do Ibov. Mas aí eu fui olhar o OBV, ó, o OBV não perdeu este fundo aqui, tá? Não perdeu, então não confirmou ainda. Não confirmou ainda o OBV, que é o que a gente espera, né? E o OBV já deu aqui uns sinais falsos aqui no Itaú. Ó, ele fez divergência de baixa aqui no OBV, ele perdeu este fundo aqui, o OBV, depois o Itaú voltou a subir. Mas ó, pelo menos aqui não deu venda no preço, não deu stop para ninguém. Tá, mas agora realmente o Itaú perdeu. E olha só, com o gap hoje. Então a gente pode ter tido aqui um gap de exaustão aqui, tá? Um gap de exaustão aqui. Opa. E agora um gap de fuga aqui para uma tendência de baixa no Itaú. Por que não? Né? Aqui pode ser um gap de exaustão, de fuga. Deixa eu repetir, aqui um gap de exaustão, agora já não sei o que eu falei, mas um gap de exaustão aqui, e aqui pode ter sido ativado um gap de fuga, tá? Por quê? Porque a mão pivô de baixa, independente se o OBV confirmou ou não, a gente vai saber amanhã, né? A mão pivô de baixa aqui nessa região de fundo, tá? A mão pivô de baixa, perdeu o fundo aqui. Tá? Perdeu o fundo. Temos topo. Nessa consolidação aqui temos topo. Ou esse topo aqui que seja, vai. Esses topos aqui. Fundo. Ó. Ó. Fundo. Essa região de fundo. E aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, um topo mais baixo. E hoje perdemos. Então hoje, até o exemplo que eu mencionei para vocês ainda há pouco, de gap de fuga. Ele pode ser no rompimento do MLTA, do MLTB, pode ser no rompimento de uma consolidação, como foi o caso de hoje, ou também, né, também, além de ser uma consolidação, na confirmação de um pivô de baixa. Ele confirmou um pivô de baixa. Tá? Confirmou um pivô de baixa aqui. Não precisa nem falar que o topo foi exatamente o topo dessa semana, tá?
Só o fato dele ter feito essa nova série de topos aqui, né? Tanto faz aonde exatamente é o topo. Aqui, ó, tem um monte de topo aqui em cima e aqui um monte de topo um pouco no andar abaixo, tá? E hoje perdeu este fundo com gap. Possível, então, gap de exaustão. Então, temos aqui no Itaú, ó, um gap de exaustão e um gap de fuga para essa puta dessa consolidação. Tá? Não é uma ilha de reversão porque eu tenho fechamento desse gap aqui, tá? Eu tenho fechamento desse gap aqui. Ilha de exaustão, eu acho que eu mostrei para vocês, eu nem sei se eu tenho uma GXP3 aqui. Essa tosqueira já mudou o gráfico tantas vezes. Lá em cima, lá antes da quebra dela. Ó, tá vendo? Achei. Aqui, olha só. 1.000 e tantos reais por causa dos implícitos. Olha aqui a ilha de reversão. Ó, gap aqui e gap aqui. Tá? Gap aqui, gap aqui. Quer dizer, a ilha de reversão não tem problema o gap esse aqui ter sido fechado. Mas a gente tem uma série de candles aqui, ó. Aqui também pode chamar de ombro cabeça a ombro, se quiser, não importa. Tá? Então, ó, Itaú deixou. Temos aqui dois exemplos de gaps no Itaú antes de entrar em consolidação e de agora saindo da consolidação. Então, tá parecido. Eu tô olhando aqui e falei, não dá para comparar Itaú com GX, né? Não tem condição de fazer esse tipo de comparação, mas eu também fiz inconscientemente, Daniel. Eu olhei assim, nossa, tá parecido, né? Mas não é. Gap no índice. Índice só tem gap no futuro, tá? O Ibov ele sempre abre a pontuação, diferentemente de outros índices lá fora. No caso do Ibov, ele sempre abre a pontuação no fechamento da véspera. Então no Ibov você nunca vai ver gap de nenhum tipo, tá? Agora o futuro tem gap todo dia, mas nem todos eles aparecem no diário, porque muitos são fechados. Quer ver? Ó, índice futuro 5 minutos. Vamos botar diário. Ó, aqui, olha quantos gaps você está vendo. Praticamente, ó, tem poucos gaps que ficaram abertos aqui. Quase todos os gaps do índice estão fechados. Ah, André, então por que você não opera gap? Por quê? Vamos ver. Hoje abriu com um gapzinho de baixa. Tipo assim, vou comprar aqui para pegar 100 pontos. Não vou, o mercado caindo. Tá caindo lá fora. Deixa eu pegar outros dias com gap. Aqui, ó, aqui ele abriu sem gap. Aqui, ó. Aqui ele abriu com gap de baixa, tendência de alta. Ele foi lá, fechou gap e passou, né? Mas deixa eu ver os dias que dá estresse. Antes de fechar o gap, ele vai para um lado e depois que fecha. Tipo assim, você caiu, deu essa porrada, começou, abriu com forte gap. Esse aqui nem fechou no dia, tá? Ficou pro dia seguinte. Ó, você vende aqui porque vai fechar o gap. Porra, olha que puta prejuízo que você tomou. Botar stop de 100 pontos para pegar 240, para pegar 200, 300 pontos, vai, se for o gap para ir lá na linha d'água, que é o certo do gap, né, e no fechamento da véspera. Pô, perder 100 pontos pegar 300, aqui toma um puta no stop. Se foi teimoso, fez preço médio, porque vai fechar o gap, quebrou a conta, né? Ó, aqui. Vou vender para fechar o gap, ó. Ele não fechou e voltou. Se você não reagiu rápido, aqui deu até para ganhar dinheiro nessa estratégia de fechar gap. Mas ele não fechou o gap. Foi fechar o gap quando? Só aqui. Se você ficou vendido apostando fechamento de gap, para quem tem essa mania de não achar que a indicador não serve para nada, não usa média móvel nem nada, quem continuou vendido aqui achando que vai fechar o gap, ó, tava até com gain e saiu no loss. E ó, o gap foi fechado, mas ó, foi fechado, puta que pariu, olha só. Às 2 da tarde. Mas antes subiu pra cacete. Tá? Então aqui, ó, dois casos de quem apostou em fechamento de gap, aqui se fudeu e aqui, se não reagiu rápido, não botou no bolso, não fez uma gestão trailing stop, ou foi teimoso, continuou achando que ia fechar o gap, tomou um loss também. Tá? Pergunta, deixa eu ver aqui.
Cara, eu tava vendo lá no grupo da Suno, o pessoal tá dizendo que foi por causa do balanço do Itaú que a galera não gostou, tá? Que a galera não gostou do balanço. Enfim, saiu alguns indicadores que ruins para setor financeiro, tá? Eu tenho que me aprofundar, tenho que ler. Tá nas minhas leituras aí para fazer na cama aí antes de dormir. Bom, acho que foi a pergunta do Marcos, para ver se realmente eu entendi o que ele perguntou. André, um gap no índice que abre um suporte ou em uma resistência não rompendo seria um gap de exaustão? Então, um gap de alta que abriu, um gap de alta, um gap de baixo que abriu um suporte e não rompe. Seria um gap de exaustão? Não, não necessariamente, cara. Porque às vezes ele vai lá, fecha o gap e volta a cair. Não necessariamente, não. Não necessariamente, tá? Tem dia que abre um gap tão grande e aí você compara com o SP Futuro, sem notícia ruim, eu arrisco o fechamento. Ah, tá. É uma estratégia do Daniel. Eu não faço essa estratégia de fechamento de gap. Para quem está na sala comigo, quem está aqui no curso já desde o início, sabe que eu prefiro operar a tendência. Hoje eu fiz duas operações contra a tendência, que a primeira deu stop, mas foi violino, aí eu entrei na segunda, paguei stop, ainda saí com uns trocados, e depois a terceira, que foi a que garantiu o dia, que foi na tendência. Aí eu até estava olhando assim, falei, para que eu ainda tento operar contra, né? Dá tanta grana, se eu tivesse evitado, né? Mas se bem que a segunda foi, a segunda contra a tendência pagou a primeira, ainda deixou gain, não tem problema. Mas eu fico às vezes pensando, por que eu ainda tento operar contra? Porque às vezes tem alguns sinais de contra-tendência que são tão óbvios, né? Que foi o caso de hoje, né? Hoje no índice, eu fiz duas compras aqui nesse fundo, só que esse fundo não era um fundo qualquer, ó. Esse fundo não era um fundo qualquer. Esse fundo, ó, era o alvo de 161,8% desse pivô de baixa que ficou armado no dia de sexta e na segunda-feira. Sexta, segunda, armou o pivô de baixo, ó, fez uma bandeira na segunda-feira que eu não operei, que estava no Rio já. Ó, própria média 200 serviu de suporte aqui para uma bandeira, ó. Quando perdeu, veio para baixo 700 pontos. Ó. Então isso aqui foi a cabeça de um pivô de baixa, tá? Cujo primeiro alvo, inclusive, acho que foi ali onde deu aquela consolidação. Até vou quero dar uma checada agora se foi ali mesmo. Ó, a cabeça de um pivô de baixo, ó. Então, ó, porra, deixou o padrão de reversão aqui para mim, eu não resisti hoje a comprar. Tá? A primeira deu loss por conta de um stop. Na verdade, ainda bem que eu fiz a gestão de stop curtinho, porque se eu tivesse deixado o stop técnico, eu tinha sido stopado justamente aqui na violação dessa mínima. Se eu apelasse para o stop automático, né? Ó, o primeiro alvo era aqui, acabou passando reto, depois virou resistência, e aí tinha um alvo de 161,8 aqui nos 300, tá? Foram duas compras aqui contra a tendência. A primeira deu loss, a segunda deu gain. Pagou o primeiro loss e me deixou no saldo positivo. Depois foi a venda a favor da tendência. Tá? Então, eu não fico operando contra a tendência. Eu acho que é perda de tempo. Não é nem perda de tempo, eu acho que... Para aquilo que a gente estava conversando quando começou a aula, a questão de privilegiar a taxa de acerto, é o tipo de operação que não vai me agregar em nada. Eu vou ganhar algumas vezes, errar outras, sabe? E pode me atrapalhar meu dia. Pode atrapalhar realmente meu dia. Opa, boa noite, Sandra. Pode atrapalhar o meu dia. Pode não só atrapalhar, como estragar meu dia, foder meu dia. De repente, mexer comigo, eu já não... Perdeu o rebolado e a operação que de repente podia pegar 1000 pontos, eu vou sair com 200 porque minha preocupação vai ser pagar o stop. Coisa que acontece. É aquilo que eu falei, teoria, prática, prática. Por mais que eu leve o máximo da teoria para a prática, vocês sabem que eu levo, cara, eu tenho esse hábito de, quando eu tomo um stop logo na primeira operação, eu tento limpar a cagada que eu fiz. Zerar o stop e, tipo assim, começar o dia do zero. Então, se eu tô com alguém lá ganhando, pagando stop e ainda com uma graninha no bolso, normalmente eu já faço um ajuste stop bem curtinho para garantir o dia, né, ficar zerado. Para não ver
uma operação stop pago, a operação voltar contra mim, eu ainda sair com loss, enfim, com um segundo loss talvez, que, pô, ia me fuder emocionalmente. Galera, é assim, vida real é assim. Então, se eu puder evitar na primeira operação, uma operação de risco, que pode já me botar no loss logo de cara, mas pô, se eu vou arriscar 100 pontos, pô, posso ganhar 400. Não quero esses 400 com esse tipo de risco. De que, vai fechar gap. Eu não sei se vai fechar gap. Não sei. Eu não posso contar com isso. Eu não gosto de operação. Eu não sei o que o mercado vai fazer. Eu sei o que eu vou fazer. Então, na hora que o mercado abre, eu não sei o que ele vai fazer. Ele pode fechar o gap, pode não fechar, pode continuar caindo. Eu não sei se ele vai colar com SP, se vai descolar, se o dólar e índice vai estar zoado. São variáveis que assim que o mercado abre, eu não tenho como mensurar. Por isso que eu não gosto de operar nesse primeiro horário. Tá? Por isso que eu não gosto, porque eu não sei, tem gente que opera super bem, talvez eu seja, sei lá, incompetente para operar a primeira hora. Tem gente que fez a fama operando a primeira hora, porque tem movimentos maiores, mas eu não curto. Distorce médias móveis, por exemplo, o meu trade system é muito focado na média móvel de 20. A média móvel de 20 só vai limpar o gap às 10h40 da manhã, 10 minutos depois que abriu a análise ainda por cima. Por quê? Porque para eu ser um puta gap, eu só vou ter 20 candles do dia, que sem o gap tá entrando na conta, né? Depois de 20 candles de 5 minutos. Ou seja, depois de 100 minutos. Ou seja, depois de 1h40. Ou seja, o índice abriu às 9, depois das 10h40. Tá? Então, antes das 10h40, a única coisa que confio para mim é a VWAP. Aí dá para operar para VWAP? Dá. Foi o que eu até falei hoje. Se eu tivesse acordado mais cedo, talvez, não sei se eu faria, tá? Talvez eu vendesse essa VWAP aqui, ó. A perda dessa VWAP. Perdeu a mínima aqui desse candle. O candle das 9h15. Fechou, até comentei no vídeo que era 9h10. Não, 9h15 talvez tivesse dado uma venda. Talvez, eu não sei se eu ia tomar um risco de 160 pontos. Já de cara às 9h15 da manhã. Tá? Não, VWAP não distorce, Daniel. VWAP não distorce porque a VWAP ela é uma média de preço ponderada pelo volume. Então ele começa a calcular no primeiro negócio. Então ela não tem distorção nenhuma. Ela realmente está calculando. Na hora que abriu, cada negócio saiu fazendo a média ponderada de acordo com o volume de cada negócio que saiu. Né? Então, mas eu não vi divergência na abertura. Né? A divergência normalmente eu pego em fundos ou em topos. Né? A abertura para mim não tem nada ainda para falar de divergência. Tá? Vamos lá, vamos continuar vendo outros exemplos dos nossos gaps. Respeita pra cacete, João. Não é à toa que a VWAP é considerada a média dos tubarões, né? Tem muitos algoritmos de ordens participativas, ou seja, algoritmos que ficam acompanhando o preço para participar do mercado, para entrar no mercado, que eles levam em consideração ou a VWAP ou a TWAP. E TWAP aí é uma média ponderada pelo tempo, então ele é um trader, é um fundo institucional, um player institucional, que ele fala, olha, hoje, eu vou vender índice porque eu quero travar minha carteira de 100 milhões de ações do Ibov, quero travar, fazer hedge, ou eu quero pegar a operação de taxa, agora que o contrato virou, quero pegar a Selic até o próximo vencimento, sei o que, não importa, ele tem a estratégia dele que não é fazer day trade, e ele pode chegar e falar, desova aí, sei lá, 500 contratos cheios de índice a cada hora. Então tem a TWAP. Ou então ele fala, vai desovando conforme nessa semana, conforme chega perto da VWAP, vende, compra, sei lá. Tem várias estratégias, tá? Várias estratégias que os grandes players utilizam. Então, funciona muito a VWAP. Tá me dando uma dor de estômago agora, mas tá dando tanto. Eu não sei se é porque eu tô sem comer desde o café da manhã. Vamos ver se esse hater filha da puta que entrou aqui no meu canal. Acho que foi porque eu tô sem comer mesmo. Dormi mal por causa da muqueca de ontem e hoje eu resolvi ficar de jejum. Vamos lá. Então vimos aqui um cenário de gap de... Deixa eu voltar pro gráfico naked para ver melhor. Um possível gap de exaustão e aqui possível gap de fuga acionado hoje, tá?
Bem bonito. Deixa eu ver no Itaú se tem mais algum gap, por exemplo, um gap de medida aqui. Aqui, eu não sei se daria para usar um gap de medida. Tá, vamos ver. Vamos ver se isso aqui pode ser... Talvez, né? Um gap no meio do nada, né? O Itaú, gap comum é difícil ser, porque o Itaú normalmente não tem gaps assim no meio do nada. Vamos ver. Então aqui eu tenho esse movimento aqui, ó. Vamos ver, vamos projetar a partir do gap, ó. Porra, na mosca, hein? Gap de medida, ó. Olha que tal com gap de medida, que bonito. Olha que bacana, galera. Não é só o Fibonacci que é espantoso, não. Essas coisas assim, olha só. Bem aqui no alvo do gap de medida, ele deixou uma estrela cadente e caiu, ó. Estão vendo? Deixa eu até marcar aqui para ficar registrado. Ó. Primeiro movimento, segundo movimento com gap. Né? Mais um gapzinho aqui do Itaú, então. Então, o Itaú, ó, os 3 tipos de gap que são operáveis, que tem utilidade pra gente, o Itaú mostrou aqui, ó. Cara, esse gap aqui, esquece, isso aqui é um mega gap, não tem nada a ver, isso aqui foi aquele estresse lá do Joesley, da JBS, que pegou todo mundo de calça curta, tá? Ó, olha aqui, outro gapzinho aqui. Vamos ver se foi gap de medida também. Tá bonito o Itaú com esses exemplos, né? Ó. O primeiro movimento, vamos ver, ó. Ó, quase um gap de medida, foi aqui, ó, nesse penúltimo candle, ó. Olha que bacana. Olha só, olha aqui, outro gap de medida no Itaú, portanto. Então, conforme vocês comecem a ver isso, estudar esses movimentos, quando aparecer de novo, ó, vocês podem operar. Outra coisa, olha só, então aqui, ó, olha só, Itaú, ó, pô, tá bem pedagógico, bem didático, esses gaps aqui, ó. Ó. Ó, aqui, ó, gap de medida, e olha que eu acabei de ver aqui, ó, um gap de fuga. De que? Reversão de tendência, ó. Aqui, ó. A tendência não virou aqui? Foi. Virou. Deixou um gap aqui no meio do nada. Você fala, por que gap será que é esse? Gap de reversão de tendência? Não sei. Não tinha um pivô de alta ainda, nem nada, né? Ó, um gap aqui de fuga. Esse aqui ficou fácil de ver agora, tá? Isso aqui eu tô sendo analista canhoto, analisando o gráfico do passado. Tá? Não tem muita... Então, Itaú, ó, vários cenários de gaps interessantes, tá? Ó, um gap comum aqui no Itaú, no meio de uma consolidação. Mas, ó, isso aqui podia ser um gap que poderia pegar a gente calça na mão e a gente acreditar que é um gap de fuga. Por que aqui eu acreditaria que seria um gap de fuga? Porque tá rompendo o topinho anterior depois de uma tendência de baixo, ó. Olha só, é ou não é? Ó. Olha só, não rompeu com gap? O que acontece? Stop. Por isso que é importante ter stop. Tá? Por isso que é importante ter stop. Apesar do que ele não perdeu esse fundo para valer nenhuma vez, mas de qualquer maneira você não paga para ver, né? Ficar 2 meses num negócio andando de lado não dá, né? É o tipo de operação que se você vai operar um gap desse, você bota stop no gap. E aí sai com um prejuízo pequenininho. Mas por outro lado, se é um gap de fuga, você pega um puta movimento para cima, como ele acabou dando na segunda vez, depois de dezembro. Tá? Ah, importante, Daniel. Importante. Não sei se eu estou sincronizado aqui com o chat de vocês, mas a questão do volume, né, galera? Temos que analisar o volume também. Tá? Quer ver, ó? Deixa eu botar um volume aqui nesse gráfico naked. Cara, eu vou ter que comer alguma coisa nesse break, porque eu tô passando mal. Realmente. Sem comida tá foda. Isso aí, só pode ser comida. Tô ficando sem.
Cara, que porra de volume é esse doido aqui do Itaú? Caralho, meu, que é isso aqui, ó? Tá que pariu. Ah, nem lógico, nem lógico. Vê se eu tenho outro volume aqui, vai. Pronto, tá vendo? Esse tá direitinho. Olha aqui. Vamos ver os rompimentos do gap. É igual figura. Gap funciona igual figura. Tem que ter volume, né? Pra gente realmente confiar nesse gap. Então vamos lá, cadê o cursor? Tá aqui, ó. Ó, rompeu com volume, ó. Rompeu com bastante volume. Olha que bacana. Rompeu com bastante volume, ó. Olha o volume de hoje. Rompeu com bastante volume. Rompeu com bastante volume. Tá? Bastante volume. Deixa eu ver esse gap de exaustão aqui. Ó, teve bastante volume também. Depois de uma alta galopante dessa, o volume aumenta espetacularmente e deixa um gap, mais um sinal de sprint, de último esforço, tá? Mais um sinal de sprint, tá? Então temos aqui o Itaú com bastantes exemplos de gaps. Vamos ver algum outro papel. Vamos ver se o Bradesco também é tão bom de gaps quanto o Itaú. Gapzinho aqui mais ou menos no mesmo lugar. Isso aqui é gap dividendos, tá? Deixa eu ajustar dividendos então. Ferramentas, ajustes e pronto. Pronto, tirei os gaps de dividendos do Bradesco, que tem muito. Tá? Ó, mais ou menos que ele deixou um gap de fuga no mesmo lugar que o Itaú, tá? E não voltou mais a esse fechamento nesse valor, ó. Então aqui foi o último, foi o topinho aí do Bradesco por enquanto, em janeiro de 2018. Depois não tivemos mais ele indo além disso, né? Ele até voltou nesse patamar, mas em consolidação, mas ainda não perdeu o fundo igual o Itaú perdeu hoje. Joesley Batista. Fora isso, ó, isso aqui eu tinha feito sem dividendos. Ó, aqui um gap de rompimento aqui. Gap de fuga, olha só. Olha aqui, ó. Olha aqui, galera. Ó, ele rompeu aqui. Olha só que bacaninha. Ele rompeu o retângulo com gap, ó. Deixou um gap aqui, ó. Deixa eu mudar aqui de cor para ficar mais visível. Cara, tô mostrando só frio. Acho que falta de comida. Caraca, meu. Eu sou muito louco, né? Acho que o meu organismo, acho que deve ser trato ele muito mal. Quando eu não me encho de remédio, eu fico sem comer. Ou como pra cacete e fico sem dormir. Que pariu. Ó, olha aqui, gapzinho de fuga rompendo consolidação. Olha que bonito. Consolidação, tendência de lado, então tendência de alta com gap de fuga. Olha que bonito. Tá? Ó, aqui tivemos uma abertura com gap, confirmando pivô de alta, ó. Só que acabou fechando o gap no mesmo dia, mas deixou um gap logo na abertura, confirmando pivô de alta, que na verdade o pivô de alta foi confirmado na véspera. E aí veio a confirmação, o mercado viu o pivô de alta e endossou, assinou em branco, ó. Comprou, mas tudo bem, fechou durante o pregão, mas ó, um belo sinal, quer dizer, não fechou totalmente, deixou aí alguns centavos aí de lambuja. Não, dividendos é no profit só que você consegue ver, né? Quando paga dividendos e você não ajusta, tem gap, como é o caso do Bradesco, tá? Aqui o gráfico agora está ajustado a dividendos. O Bradesco é um gráfico meio enjoado de ver. Apesar do que eu acho que o gráfico sem ajuste é sensacional no Bradesco. Mas às vezes para fazer alguns no curtíssimo prazo com ajuste é interessante.
Porque você fica, o gap acaba se torcendo legal, o gap dos dividendos, que paga todo mês, né? Vou dar uma pausa, galera. Tô passando mal, tô suando frio aqui. Não tô legal, não. Preciso comer alguma coisa. Tô passando bem mal mesmo, muito mal. Vou dar um pause aqui, galera. Vou me alimentar, tá? Esse meu jejum tabajara não tá dando certo, não. Tá bom? E aí a gente dá mais um tapa em gap e vamos pro próximo tópico. Tá? Tô suando frio mesmo, tô aqui. São 8h22. Puta, vamos voltar 15 para as 9, tá? Deixa eu me recompor aqui que eu tô mal. Sou uma besta, né? Fazer jejum o dia inteiro sem comer. Vamos lá. Daqui a pouquinho, então, 15 para as 9 eu tô de volta. Não, se eu tiver mal eu volto aqui e falo com você, mas eu vou voltar 15 para as 9, tá bom? Até já.